Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os testes genéricos. Eu dei esse nome, adaptei esse nome, porque são testes que nos auxiliam a seguir com o nosso processo de avaliação, como se fosse uma triagem para nos direcionar em qual caminho seguir, quais testes utilizar após esses testes genéricos. Então, os testes genéricos, como assim eu nomeei, eles são para um apoio para nós, servem como base para o que nós vamos fazer posteriormente. E, basicamente, esses testes são aplicados em uma sessão, tá bom? A importância dos testes genéricos. Como eu já falei para vocês, eles servem como uma triagem, uma base para que você não perca o seu tempo de terapia, o seu tempo da sessão, da avaliação, fazendo um monte de teste que não tem nada a ver com o contexto ali do seu aprendiz. Primeiro, nós vamos começar com os testes de habilidades socioemocionais, tá? Nós temos o inventário de habilidades sociais, versão adaptada. Por que versão adaptada? Esse inventário, ele é apropriado para psicólogos aplicar. Mas a versão adaptada, nós, como psicopedagogos, temos como usá-lo, certo? Por quê? Porque muitas questões sociais, das habilidades sociais, é restrito a psicólogos. Por isso, você tem que buscar encontrar a versão adaptada, que é permitida por lei que o psicopedagogo aplique, certo? Agora, se você é psicopedagogo e psicólogo também, então você pode aplicar o que não é versão adaptada, tá? Aí fica a critério de vocês mesmos. Então, o objetivo aqui é avaliar a capacidade social do aprendiz e como ele lida com as frustrações cotidianas, tá? Então, isso acontece para você conseguir observar muitas outras coisas, principalmente quando a criança chega uma resistência a ouvir não, a regras, quando a criança tem resistência em fazer amizades, em se relacionar com outras pessoas, ou mesmo o adolescente ou adulto, tá? Então, isso serve para você conseguir averiguar essas questões que são muito importantes no processo de aprendizagem. Continuamos ainda no testes de habilidades socioemocionais. Aqui, nós já vamos usar atividades lúdicas, tá? E o objetivo é avaliar a percepção emocional e a empatia do aprendiz. Por quê? Aqui nesse momento você pode usar não só joguinho de emoção, ah, quem tá triste, quem não tá, mas você vai fazer um jogo, por exemplo, deixa a pessoa ganhar. Outro momento, claro que tem que ser jogos rápidos, tá bom? Você vai ganhar propositalmente da pessoa para ver como ela reage a esse tipo de frustração, se ela tem empatia. Muitas vezes funciona melhor com crianças, tá? Adultos já são mais competitivos e adolescentes também. Mas as crianças, quando eu falo, poxa, eu não acredito, eu vou perder de novo, eu nunca ganho nesse jogo, a criança começa a perder de propósito para deixar eu ganhar. Então aí eu consigo analisar que ela tem uma noção de empatia, que ela está chateada porque eu também vou perder, que ela quer que eu ganhe também, está se colocando no meu lugar. Então, através dos jogos e atividades lúdicas, não precisa necessariamente, como eu falei, ser um joguinho de emoções ali, ai, quem tá triste, quem tá feliz, mas qualquer outro jogo. Por exemplo, eu utilizo bastante o Ludo, que é rápido, o joguinho do Uno, joguinho online também, que tem aquele da cobrinha que sobe. Aquele jogo também você consegue perceber. E são atividades que você faz desde criança pequena até adultos, tá? E aí saímos da escala do teste socioemocional e entramos no teste de funções executivas. Gente, lá na frente tem a aula que eu vou falar sobre os testes matemáticos e ela engloba bastante questão da função executiva. Mas aqui, nessa triagem, você já vai entender se você vai utilizar muitos testes de funções executivas ou não, tá? Então,
Uma questão aqui é a Torre de Hanoi versão adaptada. Nós temos a Torre de Hanoi online, que você pode aplicar online também essa sessão, essa avaliação. Inclusive, tem muitos joguinhos online. Vou montar uma aula para vocês só falando de jogos e atividades online, porque é muito bacana, vale a pena, tá? E o objetivo aqui é avaliar o planejamento, a organização e a resolução de problemas do aprendiz, certo? A Torre de Hanoi, ela dá para fazer com quase todas as idades, né? Acima ali de 6 anos já dá para fazer. Porém, tem crianças que já atendi com 5 anos que estão ali propensas, né? Que tem uma tendência a altas habilidades, está em investigação, que fizeram tranquilamente a Torre de Hanoi. Então, depende muito do contexto ali, mas é uma atividade que você pode usar com todo mundo, tá? Então, tem a versão dela online que você pode fazer. E tem a versão que é comprada, que tem de plástico, tem de madeira, e é bem legal, tá? Eu vou mostrar a minha para vocês e como que funciona. Deixa eu me aproximar aqui um pouquinho mais, né? Essa aqui é a minha torre de Hanoi. Ela é toda coloridinha. Os palitinhos eu que pintei, tá? Deixei coloridinho porque eu acho que é mais divertido para criança e eu gosto de coisas coloridas. Então, como que funciona? Eu explico assim: olha, isso aqui é um bolinho de aniversário e aqui são as velhinhas. Tem uma velhinha aqui. Você tem que transportar esse bolinho ou para a coluna do meio ou para a coluna final. Opa. Mas você não pode pegar tudo de uma vez igual eu fiz e tirar. Eu vou deixar no meio que é mais fácil. Certo? Então, como que você vai fazer? Você vai retirar de uma em uma peça e nunca uma peça maior pode cobrir a peça menor. Ó. Assim já está errado, ó. Não posso. Então, eu vou voltar aqui. Nunca uma peça maior pode cobrir uma menor. Então vamos lá. Vou passar para cá, para cá. Aí, tô conseguindo. Vamos lá. Olha, já fiz um pedacinho aqui. Vamos continuar. E assim sucessivamente. Então, nós vamos continuar fazendo o mesmo processo para que eu consiga transportar esse bolinho de lugar. Aí, vou só fazer mais um pouquinho aqui para vocês. E aí eu já transfiro aqui para outra parte. Olha só, faltou só a base. Então, meu objetivo é colocar essa peça vermelha aqui embaixo dessas outras e pronto, terminei o meu joguinho, tá? Isso você pode colocar com tempo, tá? Eu acho que o tempo mínimo ali, ele não é feito nem por tempo mínimo, tá? Mas como você está fazendo uma investigação, uma averiguação, então coloque ali um tempo, mas ele é medido, tá, Torre de Hanoi, por movimentos. Online, ele vai ter a medida ali, os movimentos. Passou disso, ele continua contando, mas já vai aparecer que passou do tempo. Então, online você tem um pouquinho mais de controle, saber quantos passos deu, tá? Mas, principalmente para crianças, eles gostam muito de pegar e da ideia lúdica de ser um bolinho. E aí você pode fazer toda uma brincadeirinha com a criança para que ela participe ali do teste. Nós temos o jogo da memória para as funções executivas. Gente, o jogo da memória é sensacional para trabalhar a questão das funções executivas. Você pode usar o baralho do Uno, você pode usar o baralho do jogo do mico, você pode fazer cartinhas você mesmo, com desenhos impressos, você pode usar o jogo da memória online, que tem bastante. E ele avalia a capacidade de planejamento e autocontrole, certo? Além da memória a curto prazo, que isso já trabalha a questão da memória de trabalho, que é fundamental para a leitura, para a escrita, para a tomada de decisão, é fundamental para cálculos matemáticos e assim por diante. Principalmente pessoas que têm o déficit de atenção e hiperatividade, né, que seria o TDAH, elas têm problemas, né?
comprometido, principalmente essa memória de trabalho, a tomada de decisão, o controle inibitório. Então, aqui, as funções executivas vai ajudar muito nisso, tá? E o jogo da memória é excelente para trabalhar essas questões também. Passamos agora para o 4, que é testes de memória de trabalho, que eu acabei de falar. Então, a, o joguinho da memória ele já vai fazer um preparo para você. O que seria aqui? Vamos falar sobre atividade de sequência de passos. Sequência de passos, você pode elaborar várias coisas do seu jeito, do seu modo, tá? Então, você pode colocar para a criança repetir os passos, fazer várias instruções e pedir para que ela vá seguindo. Pode fazer isso em formato impresso para que ela resolva e coloque questões com várias instruções, certo? Então, o objetivo aqui é avaliar a capacidade do aprendiz de seguir múltiplas instruções em sequência, testando a memória de trabalho, tá? Então, eu desenvolvi aqui, vou deixar para vocês, tá? É um teste meu, vocês podem usar, vou deixar disponível para vocês fazerem um download, que é o teste de sequência de passos. Ele tem o nível um, o 2 e o 3, e a correção ali que vem para vocês. É bem simples, é com material que vocês têm em casa, que vocês podem utilizar, mas como eu disse, vocês podem utilizar qualquer outro material, qualquer outra sequência, até aquela brincadeirinha, o mestre mandou bater palma. Agora o mestre mandou bater palma, pegar a calculadora e dar um pulo. Você já está aumentando. Também temos aquela brincadeira, principalmente que eu faço para avaliar os adolescentes e até mais velhos, que é fui no mercado e comprei café. Fui no mercado, comprei café e laranja. Aí vai, fui no mercado, comprei café, laranja e chocolate. E a lista vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando porque aí você consegue ter noção. Bem, eu acho importante falar isso para vocês, porque assim, eu às vezes me atrapalho nesse momento dessa brincadeira. Então eu vou anotando o que eu estou falando e que o outro está falando, para que se a pessoa repetir, eu entender que ela errou. Porque não é só uma brincadeira, nós estamos fazendo uma avaliação. Então é importante que você esteja atento ao que o outro falou e também ao que você falou, certo? Porque daí você consegue repetir a sequência corretamente e assim você avaliar o outro, tá? Ainda nos testes de memória de trabalho, nós temos o spam de dígitos simples. Amanda, o que seria o spam de dígitos simples? É muito simples. Você vai repetir uma sequência numérica. E a criança, ela vai repetir a sequência numérica. A criança, o aprendiz, o adolescente, seja quem for, tá? Ele avalia a memória de trabalho, a habilidade de reter e manipular informações por um curto período. Então, exemplo: 1, 4, 5, 6. Repete: 1, 4, 5, 6. 10, 12, 15, 20. Agora, mistura tudo. 20, 50, 10, 11. Repetiu. Agora você vai falar um número e vai aumentando. Até 6, 7, 8 casinhas. E aí você vai chegar no ponto, falou tudo. Agora você vai fazer de trás para frente. Então eu falei 1, 2, 3, 4. A criança vai ter que falar. A criança ou o aprendiz, tá? 4, 3, 2, 1. E assim sucessivamente. Então, ele é bem simples, você pode montar aí no seu formato e pode usar simples assim, tá bom? Agora nós vamos para a parte de observar os resultados, tá? Então, nós trabalhamos habilidades socioemocionais, funções executivas, memória de trabalho. A partir daí, eu consigo ter uma noção boa do que eu vou trabalhar depois. Certas habilidades socioemocionais, como eu já falei, vocês vão perceber o que trabalhar, dependendo. Eu vou precisar aplicar testes voltados a questões comportamentais, socioemocionais, se está relacionado à parte de aprendizagem, o que isso pode estar interferindo. As funções executivas, como eu falei para vocês, interfere muito tanto na questão de alfabetização, quanto na questão matemática, quanto nas outras questões de aprendizagem que envolvem tomada de decisão, entre outras coisas. A partir daí, você já consegue ter uma noção do que aplicar, certo? E aí, a memória de trabalho também. Pessoal, a memória de trabalho, quando a criança
ou o seu adolescente ali também, mais no período da alfabetização, que eu vou me referir agora. Quando ela não está com a memória de trabalho bem desenvolvida, ela não consegue interpretar textos, ela não consegue fazer frases, ela não consegue ler o enunciado de um probleminha matemático e entender o que precisa resolver, porque quando ela já chegou ali no meio da questão, já acabou, não lembro mais, tem que voltar a ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler de novo. A criança, o adolescente, o seu aprendiz, ele fica extremamente cansado. Cansado ao ponto de eu não quero mais, eu vou desistir disso daqui, e é onde as notas começam a despencar, o comportamento começa a oscilar, e isso tudo você vai observar nesse período, né, ali nas habilidades socioemocionais, porque tudo isso está junto, certo? Então, é muito importante vocês avaliarem essas questões, tá? Esses testes genéricos, eu faço eles em uma sessão, tá? E aí você pode utilizar, inclusive, coisas para escrever. E eu utilizo na terceira sessão, tá? Por quê? Porque nós temos ali a entrevista inicial, nós temos a primeira aula, que é a EOCA, junto com a caixa lúdica, né? Que nós já falamos. E aí vem os testes genéricos para me dar uma base. Por que que eu faço isso? Porque senão você perde muito tempo. Suponha que você vai fazer a sua avaliação em 8 sessões. Se você perder muito tempo, você não vai conseguir ter uma folga para aplicar alguns outros testes ou até mesmo reforçar outras coisas que você precisa para ter certeza. E aí, como que você vai fazer? Você vai pedir para a família? Olha, eu vou precisar de mais 2 sessões. Você acaba descredibilizando o seu trabalho, a sua fala. A pessoa começa a ter uma certa desconfiança. Poxa, mas você não disse que era 7 sessões, 8 sessões? Como que agora aumentou? Por que que aumentou? Então, assim, eu coloco isso para realmente auxiliar vocês nesse processo. Eu já passei por isso. Então, por isso que eu estou passando isso para você, para que vocês não precisem passar por erros e coisas desnecessárias. Eu sempre falo, o erro muitas vezes nos ensina, nos ajuda a aprender e a crescer, mas existem outras formas também de nós aprendermos e crescermos sem precisar passar por certas coisas, certo? Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui embaixo, mandem no e-mail, no WhatsApp, assim que possível, nós responderemos vocês e eu vou deixar disponível aqui o teste de sequência de passos, tá? Eu vou gravar uma aulinha bem rapidinha explicando como que funciona o teste de sequência de passos e vou deixar o download disponível para vocês usarem, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.